Olá, olá, olá. E aí, Chico, seja bem-vindo. Irene, seja bem-vinda. Olá, olá. Hoje o que eu vou fazer é continuar o desenho desse lado esquerdo aqui da casa, da mansão. Eu acabei não aguentando e fiz fora da live mesmo, parte dele. Então eu vou finalizar e depois eu vou partir para o próximo desenho. Então vamos nessa. O que eu vou fazer agora, já que eu já tenho um pouco da textura aplicada, da cor e tudo mais, as sombras, eu vou aplicar uma iluminação para deixar um pouquinho melhor, tipo o que eu fiz nesse lado aqui, onde a iluminação estaria batendo nas telhas e tudo mais. Então é isso que eu vou fazer agora. Boa, mas antes, na real, o que eu vou fazer, eu vou colorir as telhas de forma mais aleatória para deixar bonitinho. Deixa eu pegar as cores que eu usei aqui ontem para manter um padrão. Agora, inclusive, eu já criei uma, uma paleta de cores, então eu consigo trazer isso para a nossa paleta. Se bem que está bem próximo, depois eu vou reorganizar essa paleta aqui. Show. Eu vou esconder a casa central, porque como são partes modulares, tem esse pedaço que fica escondido atrás da casa central. Então eu vou. Fala, Robert. Muito obrigado, cara. Então eu vou esconder a casa central só para poder colorir, porque depois ela vai ser modular. Inclusive eu já tenho o desenho da próxima torre que eu vou desenhar. Essa próxima torre eu vou desenhar hoje à noite em live. Então ela já está aqui rabiscada para qual é o caminho que eu quero seguir. Então atualmente nós temos essa torre, né? Essa daqui inteira, deixa eu esconder aqui. Nós temos essa daqui. E daí eu vou desenhar essa aqui. Então, tem uma variação para poder mesclar as torres depois, tal. Então, vamos nessa. Dá uma sujadinha aqui nas telhas. Hey man, thank you so much and be welcome. That was for Chris, of course. Forgot to say your name. I'm starting with lives, man, so I don't know how to do things yet.
A ideia desses de colorir assim meio aleatório as telhas é para deixar um pouco mais vivo assim, para gerar uns padrõezinhos mais aleatórios, para deixar o desenho um pouco mais interessante. Funciona bem, eu curto, principalmente com tijolo. Com tijolo, quando a gente faz isso em dioramas e coisas do tipo que são paradas mais físicas, né? Funciona bem, então acho que aqui cabe também. Tá, deixa eu puxar uma coisa um pouco mais pro verde musgo, meio que uma telha mais sujinha, mais pro podrinho. Puxar algo mais pro avermelhado também. Marrom, claro, porque tá na paleta, né, dessa casa. Tem muita coisa marrom, então manter aqui o. Só tomar cuidado porque. Se bem que ia falando que precisa tomar cuidado para não ficar uma bagunça, mas como vai ficar pequenininho, eu acho que só vai agregar no fim. Eu vou aproveitar que eu só tô com essa cor mais escura e já trabalhar essas madeiras aqui também para deixá-las um pouquinho mais escuras, melhorar um pouco da sombra aqui, trabalhar um pouco de opacidade no pincel e aplicar aqui também para diferenciar um pouquinho a sombra. Daí eu já volto para as telhas. Boa. Agora eu vou combinar essa camada com a camada de cores e vou trazer uma camada acima da de sombras para fazer os brilhos. Deixa eu nomear aqui para ficar facinho para todo mundo acompanhar. Seja bem-vindo ali. Ou
Tá. Daí nessa camada, por enquanto ela vai camada normal mesmo, eu ainda não vou mexer no estilo dela. E daí eu vou trazer os brilhos aqui para as telhas, como a luz vindo da direita. Só que esse pincel não funciona muito bem para coisa muito pequenininha, então eu vou usar o 6B, que ele tem textura também e tal, e funciona para traços mais finos assim. Eu vou fazer os traços mais finos com 6B e depois eu volto com o Blackburn para adicionar um pouco de volume. E aí, Luciano, seja bem-vindo. Suas lives sempre começam pela manhã? Li, na real não. Eu tenho, eu ainda não tenho um horário fixo para as minhas lives. Eu tô a de ontem, né? A de ontem foi na parte da tarde e hoje, como eu tenho essas mansões que eu quero desenhar até o Halloween, eu tô pensando em fazer lives para desenhar de forma geral assim. Então, eu vou desenhar todas as mansões durante as lives para ter conteúdo, para engajar mais com vocês e tudo mais. Então, hoje eu aproveitei para editar alguns vídeos na parte da manhã. Agora eu vou fazer essa live até a hora do almoço. Depois eu paro, edito aulas do meu curso e volto à noite. Eu acho que é da parte da noite eu vou fazer fixo, ter um horário estabelecido para fazer à noite. Mas eu ainda não defini porque eu estou começando agora. Eu acho que eu fiz 4 lives até agora, então eu ainda não tenho muita coisa definida. Sabe, eu estou pensando em fazer aulas, ter umas aulas, umas lives para falar sobre o Procreate com vocês e tudo mais, sobre animação no Procreate, então ainda tem muito a se definir. Mas hoje teremos lives à noite e amanhã também. Se eu não me engano, olhando para os analytics do pessoal que participa do meu perfil, o pessoal é mais ativo à noite e à 1 da tarde, né? O pessoal tá ali na hora do almoço, aproveita para conferir um TikTokzinho.
Que horas que é melhor para ti? Você consegue participar mais à noite, mais de manhã? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida é bom ter um horário certinho. Eu vou fazer isso. Talvez umas 8 da noite. Eu gosto bastante de 8 da noite porque é um horário que não é muito tarde nem muito cedo, né? E o pessoal não tá no trânsito e tudo mais, voltando para casa. Mas, sem dúvida, um horário certinho ajuda muito. Farei. Agora eu estou usando o pincel Blackburn só para dar um volume maior nessa área de brilhos aqui das telhas, porque porque ele tem mais textura que o 6B. O 6B foi bom para fazer esse detalhe mais fino, mas o Blackburn tem mais textura, então ele deixa mais aleatório assim, ó, o brilho, que é uma coisa que eu estou procurando para esses desenhos, né? Ter uma aleatoriedade e ser um pouco mais orgânico. Roli, obrigado pela rosinha, acabei de ver que você mandou, valeu demais. Obrigado pelo carinho. E obrigado pela presença, né? Você tem aparecido aí nas lives e tudo mais. Obrigado demais. Tá, agora aquele bom e velho ligar e desligar a camada para ver se ficou legal ou não. Melhor, né? Boa. Eu amo desenhos. Pois é, eu também curto demais. Voltar, você diz voltar a desenhar? Agora você está querendo voltar.
Ah, que massa. Deixa eu também adicionar aqui um pouco mais de textura aqui para essa parte, para já trazer um pouco da iluminação também, porque o telhado ainda tá muito chapadão, né? Então eu vou usar um pouco da textura para deixar essa parte aqui mais iluminada do que essa aqui. Então, boa, melhor, melhor, melhor. Aqui ainda eu vou diminuir um pouquinho mais a opacidade do pincel e essa parte também deixar um pouquinho mais escura do que aqui, mas aí de forma um pouco mais uniforme. Isso, coisa pouca, não muito agressivo. Boa, a gente tem uma variação sutil de volume aqui, aqui, aqui. Legal. Tá, agora eu vou voltar pro brilho, só que eu vou trabalhar numa outra camada por enquanto, porque esse brilho é um pouco mais agressivo, então normalmente eu coloco ele em adicionar. Isso aqui eu posso deixar outra camada acesa para vocês. Você trabalha com ilustração, Lee, ou você só desenha por hobby? Se bem que você falou que você quer voltar a desenhar, né? Então eu imagino que por enquanto não seja trabalho. Só desenho porque me deixa bem. Ah, pode crer. Eu até há pouco tempo atrás, eu sempre curti muito desenho e tudo mais, e eu até pouco tempo atrás eu não conseguia desenhar por prazer, assim. Eu, eu conversava muito com a minha esposa que eu precisava ter um objetivo, sabe? Eu preciso ter um porquê desenhar essa parada que eu tô desenhando. E há pouco tempo, eu acho que há pouco tempo mesmo, assim, tipo mês passado, foi quando eu sentei e fiz o primeiro desenho só para passar o tempo, assim, e curti bastante. Então, tô começando a entrar nessa linha. Eu acho que a gente está tão acostumado em trabalho, né, ter que gerar resultado que dá uma dá uma fundida na cuca, assim. E foi um pouco do
isso refletiu um pouco nesse meu desejo, mesmo curtindo demais. Ah, por quê? Neném quase não dá trabalho. Você teve que parar por quê, pô? Pô, volta sim, volta sim. Inclusive volta pro neném já crescer com vontade de desenhar também. Não, eu tava fazendo piadinha, lógico que neném dá trabalho. Neném, tipo, quando tem filho, muda a vida inteira. Ah, que legal que seu marido apoia, é importante. Importante. A minha esposa é incrível, ela super apoia também. Aqui nesse brilho eu tô aproveitando para tentar dar uma direção também para as coisas, ajudar. Só que eu acho que foi muito, né? Foi muito. Eu queria aproveitar para dar uma ajuda na direção que o telhado tá tomando, assim. Opa, menor, menor. Aqui a gente também tem, mas vai ser um pouquinho mais fininho, porque ele tá na parte da sombra. É só realmente uma ring light aqui. Aqui também. Boa. Essa sombra ela poderia descer um pouquinho mais para cá.
Show. Tem alguma coisa que ainda não está funcionando nesse telhado para mim, mas eu vou seguir em frente para não perder aqui. Como você faz efeitos de rachaduras, esses daqui? Esse daqui, na verdade, é simplesmente um desenho. Quer ver? Ó, deixa eu separar em camadas. Eu desenho o traço, depois eu faço a cor. E daí, em uma parte, você coloca um pouquinho de sombra, e depois, o que eu ainda não tinha feito aqui, você do lado oposto, ou mesmo aqui do lado oposto da linha, aqui eu tenho a sombra, então eu coloco um pouquinho de brilho aqui. Talvez esse pincel não seja melhor para isso, mas para dar um pouquinho de volume. Quer ver? Deixa eu pegar o outro pincel, o 6B. Coloca um pouquinho de brilho na rachadura, porque ela ganha um pouquinho de volume, principalmente contra a sombra. Tá vendo? Ela dá uma subidinha. O de ontem era esse carinha aqui, que daí aqui na verdade eu fiz para dentro, né, mais escuro do que aquele. Aqui é como se a gente tivesse um reboco que descascou e esse daqui é o é a pintura que descascou. Então eu desenhei mais escuro e depois eu não tenho traço aqui. Aqui veio só com a cor. Eu fiz a cor e depois pintei em algumas partes. Eu pintei um pouquinho mais escuro para meio que simular uma sombra. E nesse caso aqui, como era só tinta, eu não trouxe esses brilhos que eu estou falando de fazer aqui nesse reboco, porque a minha ideia é que aqui ele seja uma casca mesmo, ele seja uma coisa um pouco mais grossa. Então, por isso aqui eu vou colocar um pouquinho desses brilhos, até mesmo porque eu tenho essa linha aqui, então eu quero gerar um destaque um pouco maior. Lá era só para agregar um pouquinho ao a textura da parede, né? Então, por isso eu não trouxe o brilho. Porque a ideia é realmente usar o brilho e a sombra como algo para gerar volume, para gerar layers nas ilustrações. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Ó, na anterior, eu até fiz um pouquinho, no da frente aqui, eu até coloquei um pouquinho de sombra, mas muito, muito, muito sutil, para gerar um pouquinho como se a gente tivesse umas casquinhas ali na pintura e tal. Mas sempre sem linha. Assim, eu nem sei se vale a pena fazer tanto detalhe. Não, na verdade vale, porque eu estou desenhando aqui, ó, no tamanho geral, ela vai ficar bem pequenininha para o desenho em si. Mas eu estou fazendo essa arte muito grande para poder depois pegar só a casa e usar em outros lugares. Então, então acaba que esses micro detalhes que eu estou fazendo aqui vão agregar para outros momentos, não pro uso primário, né, que é dar essa arte para a galera do meu servidor, porque ela vai ficar um pouquinho menor. Daí esses brilhinhos aqui, por exemplo, eles não vão aparecer muito.
Deixa eu sumir com a torre rapidinho. Sabe fazer animação em 2D? Sei sim, Oli. Eu trabalhei quando eu ainda estava na faculdade, há muitos anos atrás. Eu, eu cheguei a fazer algumas coisas voltadas para animação. Então eu sei todos os conceitos e tudo mais. Eu nunca fiz um filme, por exemplo, uma animação para ir para o mercado, mas eu sei fazer sim. Inclusive eu estou até pensando em fazer ou uma livezinha, alguma coisa para a gente olhar para o Procreate juntos, mas eu estou esperando sair o dia 8 de setembro, porque é quando vem o novo Procreate. E pelos teasers deles e tudo mais, eles estão bem focados em animação, assim. Então, então, quando eles fizerem isso, eu quero entrar de cabeça para aproveitar o hype e para aprender também, né? Porque provavelmente vai ter muita coisa nova. Então, eu quero aproveitar para para olhar com vocês assim direto. Esse pincel está começando a ficar difícil para coisas menores. Ele é muito bom para textura e tal, mas para coisas super pequenininhas ele é meio grosso demais, assim. Mas o bom é que ele deixa muito orgânico, né, o desenho. Nenhum traço é igual. Isso é bem massa. Principalmente para essa ilustra que tem como objetivo ser mais suja mesmo. Queria fazer aquelas animações 2D com bonecos de palito. Nossa, essa daí. Oi, Débora. Obrigado demais pela. Seja bem-vinda e obrigado demais pelas rosinhas. Mas a animação com palito, você diz stop motion, que a galera usa os bonequinhos presos nos palitinhos e vão mexendo, ou no palito, tipo, bonequinhos de palitinho.
Ah, tá, stop motion aí já. Eu não sou super fã, não sei por quê, eu não sei dizer por que que eu não sou super fã de stop motion, mas aí é mais complexo. Aí é mais complexo porque por ser físico, né? O, deixa eu diminuir esse pincel no máximo possível. Ah, já sei. Eu vou pegar esse pincel que eu dupliquei e mexer na estabilização, e ao invés disso eu vou mexer aqui em propriedades e eu vou diminuir o tamanho mínimo dele para ter um pincel ainda menor e diminuir o tamanho máximo, porque daí eu tenho um pincel bem pequenininho. Ah, sim, é isso, ó. Agora eu tenho um pincel que vai me dar a mesma textura, mas bem menorzinho. Só que daí eu vou ter que aumentar ele um pouquinho aqui. É, perfeito. Deixa eu ver. Talvez eu tenha diminuído muito lá. Aí eu preciso só achar um novo ponto que seja bom aqui. 3% talvez seja o ideal. Isso. Pô, deixa eu tirar esse brilho que eu fiz aqui. Aí. Agora, agora trazer de novo. Boa. O pincel ficou um pouquinho mais fino. E agora dá para trazer um brilho um pouquinho mais preciso, por mais que ele ainda tenha bastante textura. Legal. É isso.
Assim ficou bem melhor o pincel assim, mais fininho. Eu já estava curtindo ele agora, muito mais. Gente, eu vou. Esse horário definitivamente não é um horário que está funcionando muito para live, né? Então eu vou, eu vou parar por aqui e, e eu volto à noite. Eu vou, eu vou criar um evento e tudo mais, mas eu volto às 8 da noite hoje. Então, para a gente fazer mais. Eu vou terminar essa daqui fora da live. E daí, quando eu voltar hoje à noite, a gente vai fazer juntos essa outra torre aqui, que ela é mais estilosa e tudo mais. Então, vejo vocês hoje à noite. Beleza? Até mais. E obrigado pela participação, principalmente Li e Débora, que estão aí sempre. Valeu, gente.